Pessoal, é o seguinte, né? A gente às vezes é obrigado a ler cada história, né? Cada notícia que impacta a gente de uma tal forma que a gente começa a achar assim. Poxa, por que as pessoas agem assim, né? O que acontece com esses artistas? Será que eles acham mesmo que eles têm um passaporte ali pro céu e que eles podem, inclusive, fazer tudo aquilo que eles querem, que eles almejam, que eles desejam? Sabe? Fernanda Torres, né? Todo mundo pegou na mão dessa mulher, dessa atriz, né? Torcendo para que ela ganhasse o Oscar, todo mundo pensando, né? Todo mundo torcendo, inclusive, na noite da premiação, ela super bonita ali, felizona, né, e recebendo presentes da Christian Dior, da Chanel, recebeu uma maleta com presentes, todos os indicados, os atores e as atrizes só, indicados ao ganhar o Oscar, ganharam uma maleta com produtos que chegam até 12 milhões de reais. Então tinha joia, tinha tudo isso. Então, ou seja, ela foi tão paparicada, mas tão paparicada lá fora, só que ela esqueceu de um detalhe, que ela é brasileira. Ela esqueceu desse detalhe que eu acho que é muito importante a gente, inclusive, acordá-la para isso, né? Por quê? Eu tô dizendo isso porque ela foi abordada, inclusive, por uma fã. Ela estava fazendo uma caminhada, né? Nem vou dizer correndo, porque ela estava com um chapéu, inclusive, parece aqueles chapéus de abiê, de festa, né? E ela estava andando com esse chapéu aí de sol. E essa fã quis fazer uma foto com ela e olha só como ela reagiu. Ela simplesmente foi lá e nem quis saber, de cabeça baixa ela continuou, de cabeça baixa ela estava. E ali a moça toda feliz, né, fã e tal, e ela não deu a mínima, mas a mínima, inclusive para essa fã, sabe? Isso me leva a crer que tudo aquilo que ela fez foi uma hipocrisia muito bem açucarada e ela exerceu muito bem o papel de atriz, porque na verdade ali ela já sendo considerada uma grande estrela também em Hollywood e o mundo apelidou inclusive ela de mamãe, né? E ela, o que ela fez? Ela simplesmente abraçou, né? A gringaiada toda, foi pra cima, né? Fez meme com a própria Ariana Grande, né? Então tudo isso nós assistimos, né? Ela passando pelo tapete vermelho, muito bem recepcionada inclusive, mas acontece que ela pisa na bola desse jeito. O que a gente não pode deixar de esquecer é que ela é filha de uma das maiores e mais competentes atrizes que nós temos nesse país e talvez uma das mulheres mais simples e humildes que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive de entrevistar há muitos anos atrás. E de uma doçura, de uma acessibilidade muito grande, sabe? De você ter um acesso muito grande a ela. E a Fernanda Torres parece que ela não foi por esse caminho, porque ela acabou de sair, inclusive, da premiação do Oscar. É óbvio que as pessoas estão querendo encontrá-las. É claro que as pessoas querem fazer fotos, inclusive com a própria Fernanda Torres, né? As pessoas querem abraçá-la, as pessoas querem tirar foto, as pessoas querem, inclusive, comemorar também ela como uma fatia de uma brasileira que é, né? Agora, ela simplesmente agir dessa forma, inclusive com uma própria fã, me desculpa, sabe? É vergonhoso, é uma hipocrisia. O filme levou, sabe, o próprio Oscar. Ela não ganhou o Oscar, mas tudo bem, vida que segue. Talvez ela esteja amarga por isso, né? Porque eu ainda estou aqui, levou o prêmio, né? Mas ela não levou. Mas eu acho que ela não precisava, inclusive, agir dessa forma. E ali, quando ela foi especulada, inclusive por alguns jornalistas, sabe o que ela falou? E é obrigado a sorrir, né? Então, ou seja, ela não tá nem aí, mas eu queria ver se isso fosse em Hollywood, eu queria ver se isso fosse, inclusive, em outros lugares, eu queria ver se isso fosse, talvez, num outro país ou no próprio Los Angeles, né? Porque ali ela fez, né, a boazinha, não custava nada parar e tirar uma foto com essa fã. Muito feio que você fez, viu, Fernanda? Nota 0 pra você, mas um 0 daqueles muito, mas que nem um donut,
donut, sabe? Assim, é um donut, sabe? É assim, bem redondinho pra você, tá? Então, ou seja, sabe por quê? Porque você se desmascara. Você simplesmente pega e toda aquela Fernanda que a gente viu, super simpática, né? Super low profile, atendendo todo mundo, super feliz, enfim, a gente esbarra numa pessoa como essa, numa pessoa completamente arrogante, prepotente, que não tem a mínima vontade de receber os fãs, que simplesmente não acha que tem a obrigação de sorrir. Não, tem sim, sabe por quê? Porque a gente vive num país tão infeliz, a gente vive com um povo, inclusive, que o salário mínimo é R$ 1.515, e talvez o que eles mais tenham de diversão hoje em dia, dona Fernanda, é isso aqui, olha, chamado aparelho celular. E aqui porque hoje eu digo o seguinte, todo mundo na vida hoje tem duas coisas na vida. Todo mundo tem um aparelho celular e um sonho. Isso eu sempre digo, tá? Então, quando as pessoas encontram com você, inclusive na rua, elas querem ter essa possibilidade de abraçá-la. Elas querem compartilhar esse carinho com você, sabe? E não simplesmente separada por uma telona que fosse do cinema. Você deveria ter um pouco de vergonha e simplesmente abominar esse tipo de reação, ou simplesmente porque é obrigada a sorrir, você vai querer fazer o que agora? A excêntrica, a esquisitoide, aquela que realmente não para justamente para poder falar, ou então dizer assim, ai, porque eu não gosto, sabe? Desculpa, você foi alçada, inclusive, o prêmio máximo para qualquer atriz. Você foi indicada ao Oscar, garota. Não é qualquer coisa, inclusive para um país tão tupiniquim que a gente vive, aonde as pessoas se debruçam em cima quando elas acham, porque a gente não tem heróis no nosso país, já começa por aí. Então talvez para alguns os artistas são. E ali aposto que essa que saiu sorridente nessa foto, essa moça, eu tenho absoluta certeza que ela pagou o ingresso, inclusive para assistir o seu filme, sabe? Então, ou seja, muito feio, desadequado, muito rançoso que você fez, esquisito, baixo, vil, nota 0 para você, 0, mas 0 com louvor, sabe? E que bom que você não levou o Oscar. Que bom que você não levou o Oscar. Porque talvez, se você tivesse levado o Oscar, talvez você tivesse tomado outras atitudes e talvez sendo ainda mais prepotente. Mas você sem o Oscar já está assim, ou então recebendo, né, as pessoas que te abordam dessa forma, simplesmente só pelo fato de você ser a Fernanda Torres, talvez a atriz indicada ao Oscar, e quem levou o troféu foi o próprio filme, você se coloca realmente nesse papel rançoso, nesse papel completamente desadequado, que não combina, inclusive, mais nada com a sua década, sabe? Não combina mais, porque hoje todo mundo tem na mão um celular e um sonho. Eu sempre digo, hoje as pessoas, elas têm em mãos um celular e um sonho. Ponto. É isso que resta para o brasileiro.